Toda vez que em tua casa venho celebrar, se renova no altar a maior prova de amor. Por isso eu te louvo de todo o coração. Te dar minha vida é minha gratidão. Dá-me tuas bênçãos, derrama tua... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão bom, né? Então vamos continuar aí com os artigos do Credo Niceno-Constantinopolitano. Estamos chegando no final, né? Tem essa aula e tem mais uma. Aí a gente encerra a teologia dogmática. Encerramos aí o Credo Niceno-Constantinopolitano. Então nós vamos hoje falar sobre a Santa Igreja Católica. A igreja que nós fazemos parte, que nós somos membros, que nós entramos com o nosso batismo. Esse batismo que nós professamos ser único e necessário para a salvação. Então eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 características fundamentais da igreja. Você percebe aqui que não tem romana. A gente costuma falar assim, igreja católica, apostólica, romana. Bom, o romano é uma característica não fundamental, porque romana se refere ao lugar que a igreja está nesse momento, o berço, né, da igreja, onde o Papa mora, que é no Vaticano, que é um país independente, mas fica dentro da cidade de Roma. É um país, o menor país do mundo, né? Fica dentro da cidade de Roma, por isso que a igreja é romana, não é uma característica fundamental. Não é nem um pouco provável que isso aconteça, mas pode ser que um dia o Papa mude de lugar. Como já mudou antes, né? O Papa já ficou muitos anos na França, em Avignon, e nesses 2000 anos de igreja, a igreja nem sempre ficou com o Papa ali em Roma, mas tem todo o sentido também de ficar em Roma, né? Porque São Pedro foi martirizado em Roma, o maior império que já existiu, que é o Império Romano, se curvou diante da igreja. O Império Romano lutou contra o cristianismo desde a época de Jesus, e mais ou menos 400 anos depois, perseguindo, matando os cristãos, até teve uma hora que não teve mais como. Constantino proclamou lá o Edito de Milão e foi encerrada a perseguição contra os cristãos no Império Romano. Até hoje ainda tem perseguição, né? Mas no Império Romano, por isso tem todo sentido. Só que romana não é uma característica fundamental, é uma característica atual, vamos assim dizer. Então vamos lá, quantas igrejas Jesus fundou? Ele disse, eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí, ó, minha igreja, singular. Ele não disse uma das minhas igrejas, ele não disse uma boa igreja, não, ele disse a minha. Então a igreja só existe uma. E qual é a necessidade da igreja? Gente, Deus é onipotente. Deus pode tudo. Ele poderia ter feito a graça dele, os méritos de sua crucificação e ressurreição chegar até nós de qualquer forma que ele quisesse. De qualquer uma. Ele quis a igreja. Ele quis uma igreja hierárquica. Então a igreja é fundamental para a nossa salvação. Ou Jesus fundou a igreja à toa? Muita gente hoje fala, eu tenho Deus, mas não vou na igreja não. Eu digo sim a Deus, digo não à igreja. Não pode. Não, isso não é opcional. Ser católico, ir para a igreja, ir para a missa, receber os sacramentos, não é opcional. Não é uma coisa simplesmente boa, que eu posso fazer ou não posso fazer, não. Se fosse assim, Jesus não teria fundado a igreja. Então a igreja existe para fazer chegar até nós os méritos da salvação de Cristo. Jesus sabia que ele estava indo para o céu, né? Sabia que os apóstolos iriam morrer uma hora. E como que ia chegar até a gente hoje aqui, 2000 anos depois, 2020 anos depois? Através da igreja, através da sucessão apostólica, que nós vamos ver mais para frente. Então a igreja é fundamental para a salvação. É o caminho ordinário para a salvação. O que é ordinário? O caminho normal, né? Como que a gente faz a nossa alimentação de forma ordinária? Coloca comida na boca e tal, mastiga e engole. Tem outras formas? Tem. Você pode receber de forma intravenosa, né? Receber na veia, soro.
é alimentação também, mas é uma forma extraordinária. Então, uma pessoa pode se salvar sem frequentar os sacramentos? Pode, vamos ver até mais pra frente, mas de uma forma extraordinária. Então a igreja, gente, é fundamental, é necessária. Deus quis a igreja. Deus não brincou com a igreja. Deus não fundou a igreja. Ah, se alguém quiser participar, participa, mas se não participar também dá na mesma. Claro que não. Senão Jesus não teria fundado. Certo? Então, continuando. Teria nosso Senhor Jesus Cristo errado em suas promessas? Então Jesus fundou a igreja e fez algumas promessas para ela. Vamos ver aqui, ó. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Como nós já vimos, minha igreja, no singular. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha como que você está seguro dentro da igreja católica. Jesus prometeu que as portas das trevas, o mal que vem contra nós, que vem sobre a humanidade, não vai prevalecer sobre a igreja. A igreja sempre vai vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será também desligado no céu. O pessoal fala assim: ah, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Bom, é pouco provável mesmo que ele tenha nascido dia 25 de dezembro. É muito difícil saber essa data, até porque naquela época o calendário era diferente. Agora, se a igreja aqui na terra, se Pedro, o Papa, ligou aqui na terra que dia 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, pode ter certeza que o céu comemora também dia 25 de Jesus. Dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. O Espírito da verdade ensina-vos-á toda a verdade. Ou seja, tudo que é necessário para a nossa salvação está na igreja. Tudo que nós precisamos está na igreja. As coisas que a igreja não revela, que a igreja não consegue revelar, são coisas que não são necessárias para a nossa salvação. Tudo o mais, a igreja revela. A igreja sabe, por essa promessa aqui de Jesus Cristo. Então, quando o Espírito da verdade revela para a igreja que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma, por exemplo, a igreja não pode errar nisso. Quem diz que a igreja... Antes disso, vamos ver o último aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus prometeu que estaria com a igreja todos os dias até a consumação do século, até o fim do mundo. Jesus prometeu que o Espírito Santo vai ensinar para ela toda a verdade, não vai deixar a igreja errar. Quem diz que a igreja católica erra ou errou em alguma coisa, está chamando Jesus de mentiroso. Jesus prometeu que ela não ia errar. Jesus, gente, não fundou a igreja e foi embora. E está lá de cima só olhando, não. Ele está com a igreja o tempo todo. Tem uma outra promessa também que Jesus fala: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês, igreja, está falando lá para Pedro, para os apóstolos. Não falou para, de modo geral, para todo mundo, não. Para os apóstolos que foram ordenados. E nós vamos ver daqui a pouco que o poder dos apóstolos chegou até nós através da sucessão apostólica. Tá vendo, gente? Essa é a importância da igreja. Olha o que o Santo Agostinho fala: ninguém poderá alcançar a salvação e a vida eterna se não tiver Cristo como cabeça. E ninguém poderá ter Cristo como cabeça se não fizer parte do seu corpo, que é a igreja. Então, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Você quer só a cabeça, não tem jeito. A igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Olha agora, São Cipriano: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Certo? Essa aí é do Concílio Vaticano II, esta Ecclesia nulla salus, que significa fora da igreja não há salvação. Então essa é a nossa fé. Nós acreditamos que a igreja é o meio ordinário de salvação. É o meio que Deus criou para que a salvação, para que os méritos de Jesus Cristo cheguem até nós. É a forma ordinária. Então nós não podemos dizer que todas as igrejas são boas. Não. Existem pessoas boas em todas as igrejas, mas todas as igrejas não são boas. Todas as igrejas têm a verdade. Não tem diferença nenhuma entre você ser católico e você ser evangélico. Claro que tem. A igreja católica que tem a sucessão apostólica. A igreja católica que tem a totalidade da verdade. Então não é indiferente. Eu vou aqui porque aqui eu gosto mais da... Eu já vi muita gente falando isso. Eu vou na igreja católica porque eu gosto disso, gosto das imagens, gosto de Maria.
Mas se for para mim ir para a igreja evangélica também, eu vou depois. Como se não tivesse diferença. Não, gente. Est ecclesiam nulla salus. Fora da igreja, não há salvação. Fora dos sacramentos, não há salvação. Essa é a nossa fé. Você não vai à missa todo domingo, você não frequenta o sacramento só porque você gosta, só porque é legalzinho, só porque te ajuda a chegar até Deus. Não, é necessário. A forma ordinária, ou seja, a forma normal de ter os pecados perdoados é através do sacramento da confissão. Certo? Agora, tem uma observação aqui, ó. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob a ação da graça, cumprir por obras e a sua vontade, conhecida por meio de ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então veja bem, na Igreja Católica está a totalidade dos meios de salvação. Ponto. As igrejas evangélicas, elas têm partes da salvação. Eles têm Jesus, eles têm a Bíblia. Uma pessoa que está lá dentro, que nasceu na igreja evangélica, que foi educado pela igreja evangélica, não teve jeito, os pais eram evangélicos, né? A pessoa vai passar a vida toda sem frequentar os sacramentos. Ela pode alcançar a salvação a si mesma? Pode. Por causa, aqui ó, da consciência. Da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, um índio que nasceu lá no interior da África, nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo simplesmente não chegou até ele, assim, dessa forma, né, de conhecimento. Ele pode alcançar a salvação? Pode. Se ele viver aqui, ó, de acordo com a consciência. Não quer dizer também que pelo simples fato de nunca ter ouvido falar de Jesus, a pessoa já está salva. Não. Porque Deus fala através da consciência. Mesmo a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ele sabe que matar é errado. Ele sabe que roubar é errado. Ele sabe que desrespeitar a família dos outros é errado. A consciência dele fala com ele também. Então não quer dizer que pelo simples fato de não ter conhecido a igreja e Jesus, a pessoa já está salva. Não. Ela vai ter que ouvir a consciência dela também. Agora, quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Nós recebemos muito mais do que esse índio que está lá no meio da África, certo? Agora, outra coisa importante: a ignorância pode ajudar na salvação? Pode. Agora, existe a ignorância deliberada e a ignorância invencível. A ignorância deliberada, ou ignorância aplicada, ou ainda ignorância vencível. O que significa isso? É uma ignorância que você pode vencer. Por exemplo, você não conhece a doutrina. Mas por que você não conhece? Porque nunca foi à igreja, porque não corre atrás da verdade que está a seu acesso, que está à sua disposição. Se você quiser, você vai até ela, entendeu? Porque senão, a gente para de ir para a igreja e fala: olha, eu não conheço mesmo, eu não conheço a doutrina católica, então eu vou me salvar por causa disso. Opa, peraí. A verdade católica está à disposição de todos. Aqui no Brasil está à disposição de todos. No Ocidente, podemos dizer que está à disposição. Não conhece quem não vai atrás. Entende o que eu estou dizendo? Você pode não saber porque você não correu atrás. Porque você, ao invés de ir para a igreja, fez outras coisas o dia todo, ficou no bar o dia todo, fez isso o dia todo. Aí depois você vai falar assim: ah, mas eu não sabia. Sim, realmente você não sabia. Mas você não sabia porque você não correu atrás. A verdade estava à disposição. A verdade estava ao seu alcance. Entende? Então a gente não pode dizer que pelo simples fato de não conhecer, a pessoa está desculpada. Não. A pessoa pode não conhecer porque não correu atrás. Entendeu? O que a gente faz? O que vocês fazem aqui na catequese? O que a gente faz quando a gente escuta uma homilia? O que a gente faz quando a gente escuta uma pregação na internet? A gente está correndo atrás da verdade, não é isso? A gente está aprendendo. Tem um monte de coisa que, quando começou o ano, eu não sabia. Mas depois de tanta pregação que eu já ouvi de lá pra cá, agora eu tô sabendo. Tem algumas coisas que vocês, quando começaram a catequese no começo do ano, não sabiam. Mas depois desses meses, algumas coisas que vocês não sabiam, agora vocês sabem. Não é verdade? Porque vocês foram atrás. Porque vocês foram na sala de catequese. Vocês foram atrás da verdade. Entendeu? Se você sentar
lá no sofá da sua casa, ficar vendo televisão o dia todo e falar assim, eu não vou atrás lá da catequese, eu não vou atrás da missa. E depois falar assim, eu fiz pecado porque eu não sabia. Aí isso aí é uma ignorância deliberada, é uma ignorância vencível. Você poderia ter vencido essa ignorância, certo? Por outro lado, tem a ignorância invencível. O que é invencível? Não tem como, a pessoa não tem possibilidade de vencer essa ignorância. Aí eu coloquei aqui o índiozinho, né? Eu sempre dou esse exemplo do índio, essa índiazinha aí, ou índiozinho, não sei. Aquela pessoa, como eu disse, né? Aquele índio que nasceu lá no meio da savana africana lá. Nunca ouviu falar de Jesus, nunca vai ouvir falar. Não tem jeito, a ignorância dele não é vencível. Ele não tem como. A verdade não está chegando até ele. Isso sim pode salvar. A ignorância é invencível. Entendeu? Então, certo. Então, as características fundamentais da igreja é una, santa, católica e apostólica. São 4. O que significa cada uma delas? A igreja é una, tal como só há um único Jesus Cristo. Também só pode haver um único corpo de Cristo. Uma única esposa de Cristo. Isto é, uma única igreja de Jesus Cristo. Ele é a cabeça. A igreja é o corpo. Juntos formam o Cristo total. Assim como o corpo tem muitos membros, embora ele seja um só, também a igreja única se compõe de muitas igrejas particulares, que são as dioceses, né? Que formam o Cristo total. Então, como diz Paulo, né? O corpo é um só, apesar de ter vários membros. Tem a mão, tem os dedos, tem os pés. Então o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser um só. A mão não pode se voltar contra o pé. O coração não pode se voltar contra o pulmão. Não dá certo. Por isso que a igreja é una, porque ela é uma só. A doutrina é única. A doutrina verdadeira da igreja é única. Tanto você ouvir aqui na nossa paróquia, quanto você ouvir lá na Indonésia, a doutrina é uma só. Porque a verdade é uma só. A verdade não pode variar. A igreja é santa. A igreja é santa não por serem santos todos os seus membros, não. Mas porque Deus é santo e age nela. Todos os membros da igreja são santificados pelo batismo. A santidade é a vocação de cada um dos seus membros e o fim de cada uma das suas atividades. A igreja inclui no seu interior a Virgem Maria e inumeráveis santos como modelos e intercessores. Então a igreja é santa, não é porque quem entra nela é santo, de forma alguma. Inclusive, gente, o que a gente faz com os escândalos da igreja? Quando uma pessoa, um padre, uma pessoa importante, aí vem à tona uma coisa errada que ele fez, moralmente, ou questões de dinheiro, né? A gente entristece, a gente fica muito triste, claro. Mas nós não podemos perder a nossa fé, porque nós estamos atrás de Jesus Cristo. Nós não estamos atrás de nenhum padre. Um padre é ser humano como nós, e erra também. Então o que fazer quando um padre erra, comete um pecado grave? Um escândalo? Primeiro, não julgar. Deixa que Deus faça isso, Deus julga. Não julga. Segundo, rezar por ele. Rezar por essa pessoa. Para que, se realmente for verdade, que ele se converta, para que ele consiga a salvação. Terceiro, manter firme a sua fé. A nossa fé não depende de pessoas, nós seguimos Jesus Cristo. O dia que Jesus te decepcionar, aí você pode parar de seguir Jesus. Como isso nunca vai acontecer, as pessoas erram. É triste, né? A gente fica muito triste quando essas coisas acontecem, mas nós temos que ser maduros. Uma pessoa que fala assim, eu parei de ir na igreja porque o padre falou isso, porque o padre fez isso, porque o padre roubou, porque... É uma pessoa que não é madura. Uma pessoa que ainda não entendeu nada, que está indo na igreja por causa de um padre, por causa de uma pessoa. Não, nós seguimos Jesus, que morreu e ressuscitou 3 dias depois. A igreja é santa não porque as pessoas são santas. Desde a época de Jesus, né? Um dos seus apóstolos lá, Judas, já traiu Jesus. Ou seja, de lá para cá, várias pessoas traíram a igreja. Isso, gente, aconteceu antes, aconteceu agora e sempre vai acontecer. Precisamos de ser maduros, né? Então a igreja é santa não porque as pessoas são santas, mas é porque o caminho natural de salvação. É porque é uma criação de Deus. Por isso nós dizemos que a igreja é santa. Os seus membros não. Os seus membros
falham. A Igreja Católica, ser católico significa estar referido ao todo. Católico é o mesmo que universal, né? A Igreja Católica porque Cristo a chamou a confessar toda a fé, e guardar e celebrar todos os sacramentos, e anunciar a boa nova de sua totalidade. Ele enviou-os a todos os povos. A Igreja é universal. A Igreja está em todo o mundo, e a Igreja tem a universalidade da verdade, como eu disse para vocês. Tudo que é verdade está na Igreja. As verdades que não estão na Igreja são verdades que a gente não precisa saber agora. Então, como que é o céu, a Santíssima Trindade, essas coisas todas, né? São coisas que a Igreja não sabe responder, mas que não é necessário para a nossa salvação. O que é necessário para a nossa salvação, a Igreja sabe e revela. Pronto. Nós temos que nos contentar com o que a Igreja diz. Não queira saber mais do que a Igreja. Essa é a nossa fé. Por isso que a Igreja é católica, porque toda a verdade está nela. E a Igreja é apostólica. A Igreja chama-se apostólica porque ela, fundada pelos apóstolos, baseia-se na sua tradição e é guiada pelos seus sucessores. A sucessão apostólica é a série ininterrupta dos bispos desde os apóstolos e a sua sucessão no ministério episcopal, tal como Jesus deu aos apóstolos os seus plenos poderes. Também esses transmitidos desde o início, de bispo para bispo, pela imposição das mãos, até que o Senhor regresse. Veja bem, Jesus morreu na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e ele precisava fazer chegar até nós a sua graça, a salvação. Como que se dá isso? Pela Santa Igreja Católica. Então Jesus ordenou os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos foram os primeiros bispos, os primeiros ordenados. Só que, então os apóstolos começaram a perdoar pessoas, né? A fazer os sacramentos, a fazer os matrimônios. Só que é fato que um dia eles iam morrer. Então eles começaram a ordenar outros bispos. Pedro colocou a mão sobre uma pessoa e ordenou ele bispo. A mesma coisa fez Tiago, a mesma coisa fez Tomé, e por aí vai. Esses outros bispos também um dia iam morrer. O que eles fizeram? Colocaram a mão sobre a cabeça de outras pessoas e ordenaram eles bispos também. Sagraram, né? Eles bispos. E assim sucessivamente até chegar no dia de hoje. Gente, qualquer igreja que tenha um nome assim apostólica, que não seja católica, é só enfeite. Igreja apostólica, igreja evangélica apostólica, não sei o que lá. É enfeite. Não é apostólica. A única igreja apostólica, historicamente, é a igreja católica. Qualquer igreja evangélica tem um homem que fundou. Um dia alguém acordou e falou assim, vou fundar uma igreja. Pronto, a igreja evangélica é assim. A igreja católica não. Quando você se confessar com o nosso pároco, o Padre Paulo, ele vai levantar a mão e falar, eu perdoo todos os seus pecados. De onde veio esse poder? Esse poder foi transmitido a ele através de Dom Serafim, porque ele foi ordenado por Dom Serafim. E quem passou esse poder por Dom Serafim? Foi Dom fulano de tal. E quem passou para Dom fulano de tal? Aí você vai fazendo regressão. Se você for fazendo até o final, você vai chegar a um dos apóstolos. Eu fiz isso uma vez, fiz isso com Dom Valmor, nosso bispo. Chegou na linha do Pedro. Chegou na linha dos papas. E consequentemente a Pedro. Olha para você ver. O poder que o nosso bispo tem, Dom Valmor, veio direto de Pedro. O Pedro passou para um, passou para outro, passou para outro, até chegar a gente. Se você pegar o Papa e fazer a regressão, o Papa de número 266, quem foi antes dele? Bento XVI, João Paulo II, João XXIII, João Paulo I, Pio VI e por aí vai. Você vai chegar a Pedro. E Pedro foi aquele que Jesus falou, eu te entrego as chaves do reino. Olha para você ver, gente. É a mesma coisa ser católico e ser protestante? Não é, né? A igreja protestante foi fundada em 1500 e bordoado por Martinho Lutero, que estava escandalizado com os erros da igreja, que realmente aconteciam. Realmente as pessoas abusavam, como sempre teve uma que tira proveito da igreja. Existiu isso antes, a partir de Judas, que era ladrão. A Bíblia diz que ele era ladrão, que ele roubava o dinheiro lá que estava na bolsa dos apóstolos. E vai existir sempre. Então Martinho Lutero ficou escandalizado e se separou da igreja. Essa não deve ser a nossa posição. Então isso que é apostólica. É o poder que vem dos apóstolos, pela sucessão apostólica, que é transmitida
principalmente através da imposição de mãos. Olha só que legal, né? E romana, como eu já falei no começo, não é uma característica fundamental. É uma característica atual, porque a igreja está em Roma e não deve sair de lá nunca, né? Mas não é uma característica fundamental. Então, como de praxe, as atividades para vocês aí. Ótima semana para vocês. Espero que vocês fiquem cada vez mais amantes da Igreja Católica. A Igreja Católica é a coisa mais espetacular que existe. Então estudem a igreja. A nossa catequese é só o começo. É só o começo. Que vocês estudem outras horas também. Entrem aí na internet para que vocês amem a igreja. E quem quiser ser feliz nessa vida e depois ainda ganhar a salvação, seja um bom católico. Como eu sempre digo. Respeite os mandamentos. Nada de perder missa no domingo e nos dias santos. Seja um bom católico. Católico de verdade, não é católico tanga frouxa, não. Tem que ser um bom católico. É católico que... eu sou católico, mas não vou à missa. Eu sou católico, mas... eu não pago dízimo. Eu sou católico, mas eu não guardo a castidade. E por aí vai. Não. Seja um bom católico que você ficará firme nessa rocha, né, que é a Igreja Católica. E ainda conseguirá a salvação através dos sacramentos. Ótima semana para vocês. Vamos pedir a intercessão de Jesus, Maria e São Pedro, nosso primeiro Papa, para que a gente fique sempre em estado de graça e que jamais cometemos um pecado mortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria. Alegria brota em meu coração. Nada continua como era antes. A tristeza logo vai chegando ao fim. Algo novo em minha vida realizas, restaurando-me com teu imenso amor. Tudo isso eu posso ter na minha vida, na presença preciosa do Senhor. Hoje eu sei que fui criado pra te amar. O meu coração pertence ao Senhor. Toda vez que em tua casa venho celebrar, se renova no altar a maior prova de amor. Por isso eu te louvo de todo o coração. Te dar minha vida é minha gratidão.